paz, o canto da chuva, o canto do vento, a paz do índio, a paz do céu, a paz do arco-íris, a cara do sol, o sorriso da lua junto à natureza em comunhão. Eu tô voando feito um passarinho, zigue-zagueando feito borboleta, tô me sentindo como um canarinho. Eu tô pensando em minha violeta. Eta, 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 eta. O som da cachoeira me levando, as águas deste rio me acalmando. O som da cachoeira me levando, as águas deste rio me acalmando. O som da cachoeira me levando, as águas deste rio me acalmando. Eu quero um canto de paz, o canto da chuva, o canto do vento, a paz do índio, a paz do céu, a paz do arco-íris, a cara do sol, o sorriso da lua junto à natureza em comunhão. Eu tô voando feito um passarinho, zigue-zagueando feito borboleta, tô me sentindo como um canarinho. Eu tô pensando em minha violeta. Eta, 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 eta. O som da cachoeira me levando, as águas deste rio me acalmando. O som da cachoeira me levando, as águas deste rio me acalmando. O som da cachoeira me levando, as águas deste rio me acalmando. Então, eu nunca achei que eu precisasse beber vegetal para assim, me elevar espiritualmente, ter um contato maior com Deus. Sempre fui muito, assim, a minha ligação religiosa, em família, com Deus, sempre foi bem assim, assídua, né? Que a minha mãe, ela era assim, bem religiosa e ela trouxe isso para mim, né? Esse acreditar em Deus, que existia um poder superior. E aí quando me falaram de beber vegetal, eu disse assim, não preciso, porque eu pratico yoga, eu tenho outras práticas que não precisa. Mas minha amiga Marlene, que é assistente social também, ela veio numa sessão com o mestre Wilson. E aí ela me contou como foi e eu achei assim interessante, que ela falou que ela teve uns flashes assim do passado, coisas dela, e que foi algo bem interessante. E aí eu comecei a me interessar em beber o vegetal, coisa que eu não tinha esse interesse, porque meu irmão, ele frequentava o grupo da mestre Elza, e ele já bebia, e ele, antes disso, eles tinham outras práticas, de Osho, danças e tudo. E aí eu achava que, num grito primal, outras coisas, achava que não era tanto para mim. Aí, em 2000, o Tommy, meu filho, a pedido meu, ele começou a ser atendido, a fazer terapia com o Wilson Gonzaga. E ele teve uma primeira sessão bem forte, interessante, em que Bob Marley falou assim, existe alguém superior a mim, e é Deus, você não precisa tanto de mim, porque ele era assim, fã do Bob Marley. E o avô do Felício, o Felício Marmo, ele apareceu na sessão do Tommy,
E foi alguma coisa assim, bem forte, bem bom para o Tommy. E ele acordou a gente de madrugada para contar essa experiência e tal. E nós ficamos felizes que ele tinha assim, descoberto algo bom para ele. E aí no dia 29 de janeiro, no dia aniversário do Wilson Gonzaga, eu vim na sessão e foi a minha primeira sessão. E foi assim, bem interessante a primeira sessão, tive aquela borracheira maravilhosa. E depois, na segunda sessão, eu tive assim, o contato com o reino vegetal, foi algo que me tocou, assim, a primeira vez assim, que eu senti a força do reino vegetal. E aí eu fui fazer gestão ambiental, porque era algo tão assim maravilhoso poder ter esse contato com as plantas e a saber que elas se conversavam entre si e tinham e que algumas estavam até sofrendo com o desmatamento, coisas. Foi algo que me tocou bem e foi daí que eu quis continuar e ter mais contato e beber vegetal outras vezes. A gente bebia vegetal no final da tarde, aquela luz assim, era a luminosidade de final da tarde, naquele salão pequeno que a gente tinha. O filho do mestre do Eduardo, o Edu, ele era o DJ, né? E eu levava umas broncas assim, porque eu não sabia me comportar na sessão. E aí eu queria falar no meio da sessão, eu queria comentar, eu falar, isso mesmo. E aí retrucava junto no meio da sessão. E o Wilson Gonzaga começava a ficar bem bravo comigo, mas era no meu jeito naquele tempo, eu não tinha nem um pouco de disciplina, mas eu senti assim uma oportunidade de estar com a natureza e ter um convívio assim com as plantas que eu nunca tinha tido. Assim, essa coisa de fazer gestão ambiental, de me familiarizar com as plantas, com as matas, com as flores, porque não é algo habitual da gente, a gente ter esse contato e a gente não, às vezes desmerece ou não dá o devido respeito a essa relação com o reino vegetal, né? E isso foi esse contato de beber vegetal feito de plantas e que dá toda essa sensação de borracheira, de ver cores, de ver flores. Então as minhas primeiras borracheiras eram assim, de ver quadros, de ver plantas, flores, colorido. Era assim, e essa sensação de amor que o vegetal nos propicia, isso é uma sensação, essa percepção de amor é uma coisa bem maravilhosa. E era bem, nossa, nas minhas nos anos de borracheira, eram até bem mais fortes do que são hoje. Hoje é um pouco mais suave, mais tranquilo. E aí, na minha vida familiar, aí logo em seguida a Ana veio beber vegetal, o Felício veio beber vegetal. E foi um fortalecimento nas relações familiares, porque a família inteira vinha e a gente, você na vida, no seu cotidiano, a gente não tem oportunidade de estar todos juntos e comungarmos juntos, né? E podemos comentar de assuntos que próprios, assim, entre nós, e trouxe uma proximidade, uma familiaridade,
uma aproximação bem-vinda na família. E na vida do Felício, ele quis trazer o Alceno, que era o empregado dele mais próximo, né? O Alceno quis vir na sessão porque o Alceno viu uma diferença no Felício, que o Felício ele era assim meio carcamanão, assim, no jeito de tratar, e ele ficou muito mais humano, muito mais assim com o vegetal. E aí mudamos tanto na vida, no cotidiano, que era aquela vida assim de beber uísque, de jogar pôquer, não sei das quantas, mudamos os hábitos, ficamos mais próximos, foi algo que fortaleceu as relações familiares, foi bom, né? E que até hoje, porque o nosso programa é estar em família bebendo vegetal quinzenalmente. Eu morava em São Sebastião, mas uma vez semana, eu vinha de ônibus ou de carro para São Paulo. No começo eu vinha espontaneamente, depois eu vim fazer um curso, eu fazia um curso em São Paulo, de psicodinâmica, no SEDE Sapientes, em São Paulo. E aí eu vinha com o carro da empresa, e a aula era de manhã, e à tarde tinha um grupo de mulheres que a gente fazia sabão, fazia outras coisas para melhorar a melhoria da renda dessas mulheres. Essas mulheres, elas começaram a frequentar lá a Blusa, porque antes disso, o mestre Wilson e a mestre Nísia, eles começaram a servir sopa, porque o mestre Wilson teve um tempo que ele saiu da União do Vegetal e ele parou de beber vegetal. Mas ele sentiu um chamado de fazer um trabalho com morador de rua. E esse trabalho com morador de rua era feito a gente preparava sopa e ia no Largo Santa Cecília servir essa sopa. E o John, meu irmão, ia, outras pessoas iam, pessoas tinham que ajudar a preparar, e depois a gente preparava e servia a sopa. E foi o tempo que a gente tinha o Humberto, foi o número 1, que começou a beber vegetal também, outras pessoas, moradoras de rua, e outras pessoas que iam na cidade e não tinham, começou a tomar sopa lá, e aí a gente convidou essas pessoas, a gente alugou essa casa da Barra Funda, e aí nessa casa a gente começou a fazer trabalhos. Foi o tempo até que o seu Oswaldo começou também a morar lá, e tinha um outro senhor que também morava lá. E a gente fazia trabalhos, conversas com as mulheres sobre assuntos, conversas assim, de temas que podiam ajudar na qualidade de vida delas, e a gente fazia sabão e tudo, e fazia outros produtos com ela. E aí também, periodicamente, também a gente fazia abordagens na praça. E aí a gente conversava com as pessoas e convidava também para irem na Blusa para a gente conversar, e a gente fazia depois sessões com elas, com esses moradores de rua, né? E o vegetal também, na vida dessas pessoas, vinha coroar todo esse trabalho, essa oportunidade, né? Porque a gente tinha assim, e aí teve um tempo que a gente trazia até aqui, vinha de trem com a Zelinda acompanhando as pessoas de trem, e aí a
no tempo dela, o irmã Úrsula e a Patrícia davam banho nas crianças enquanto a gente ficavam com elas e a gente ficava na sessão, né, com essas pessoas. Teve uma vez uma pessoa que era morador de rua e ele, durante a sessão, ele já estava um tempo, ele é usuário de droga, fazia um tempo que ele estava na rua e na sessão ele se viu como uma fênix renascida, né? E foi uma coisa tão forte que ele saiu da rua e voltou para a casa da família dele. Então assim, foi um trabalho, era um trabalho que tinha resultados concretos mesmo, né? Quando a gente chegou aqui, quase não tinha nada, né, plantado. E a gente começou a fazer o jardim, trazer flores. E aí a gente tinha ideia da mandala de rosas, que a gente até teve a mandala de rosas, que hoje não está tão assim caracterizada mas a gente começou a plantar tudo que tem, é a gente que plantou, né? Não, então, essas hortênsias, foi um canteiro que nós fizemos, e assim, essa primavera, tudo isso nós plantamos, né? E aí o que já tinha aqui, quando a gente veio, foi essa samaúma, essa paineira, que o Wilson, ele queria um tanto que a gente tivesse chacrona aqui, que era o sinal que ele esperava, que era aqui o nosso lugar. Mas depois a gente viu que essa paineira ficava bem em cima do lugar onde ficam os mestres, né? E aí a gente viu que a gente aqui, esse lugar, ele é todo propício. O mestre Gabriel tinha escolhido já para a gente esse lugar, para a gente estar aqui, plantar aqui a chacrona, o mariri, e foi uma bênção mesmo, um presente de poder estar aqui, porque a gente tinha perambulado por muitos lugares antes de conseguir estar aqui. E a gente achou que aqui era um epicentro entre São Paulo, São Sebastião, da onde a gente vem, de Campinas, onde tinha outras pessoas que moravam, e de vários outros lugares. E a gente poder aqui se reunir e poder desfrutar dessa natureza, dessa festa que é estar aqui com esses manacás todos, com todas essas frutas todas que a gente tem por aqui, então, e muitas flores e plantas, e é isso. Eu comecei a beber lá em Santa Isabel. Então eu tinha um casarão que era a casa da residência do Wilson Gonzaga, onde ele até queria também fazer uma clínica e tal. E lá que a gente fazia as sessões, a gente fazia a sessão de São João, em volta de fogueira também e tudo mais, né? E eu tive assim, tinha sessão de São João lá, em que eu via uma outra sessão acontecendo assim, lá assim com índios, com plantas, era algo assim, essa presença da natureza, dos índios, era algo assim que o vegetal propicia, né? Essa proximidade, esse contato. E lá a gente, como eu disse, a gente fazia sessões no final da tarde, tipo era 16 horas, acho que começavam as sessões, 18 horas. Eu só sei que era muito forte essa sensação do sol se pondo na sessão. E o Eduardo, né, que a primeira sessão dele, ele foi armado, né? Foi de arma e tudo, porque ele era policial e nunca tinha, o Edu acho que convidou ele para vir, ele era bravo, né?
E a primeira sessão ele participou armado, né? E tinha o Cury, tinha outras pessoas que eram daqui. O Moa, então, e o Moa, mora com a Roseli, ficaram um tempo morando lá, né? O Moa fazia pizzas, né, para vender faz até hoje, né, pizza para vender na feira orgânica, né? Ah, e tinha cabana, e eu fiz a minha primeira vivência na cabana, e eu nunca tinha estado sozinha, porque eu sou de uma família de muita gente, né, de 6 filhos, 5 filhos, eu sou a 6ª filha, então eu nunca tinha estado sozinha e não tinha fogareiro como tem hoje. A mestre Nísia, ela todo dia ela punha um arroz novo lá no pendurado para eu comer e a gente não tinha um banheiro junto, era banheiro do outro, tinha que ir para junto. Mas a gente não tinha a comodidade que tem hoje de rede e tal, mas a gente podia ver os passarinhos e foi e fazer o ritual, fazer a oração de Anubis. E a gente naquele tempo a gente escrevia algumas coisas e aí mandava tudo por bilhete, né? E foi assim algo bem forte na minha vida, que essa é uma vivência pessoal que eu nunca tinha experimentado, de estar sozinha e poder conviver comigo mesma e conviver com a natureza, porque a gente tinha uma proximidade assim dos passarinhos, de olhar as borboletas que estão sempre andando em pares, né? E assim, foi bem e os passarinhos que mais andam do que voam, né? Assim, poder, assim, essa proximidade foi algo forte para mim na minha vida. Então, eu conheci o Wilson Gonzaga como eu era, quando assistente social lá na Petrobras, o Wilson Gonzaga, ele dava palestras, então, dos 4 elementos. Eu conheci o Wilson fazendo palestras, temas diversos. E porque ele era consultor na Petrobras para assuntos de dependência química. Esse programa de de recuperação de dependências químicos na Petrobras era a Petrobras era pioneira, assim, era um programa bem forte. E depois a gente tinha outros programas que a gente começou a fazer de desenvolvimento gerencial, desenvolvimento de equipes e tudo, que o Wilson participava. E eu comecei a conhecer o Wilson nesses trabalhos. E o Wilson Gonzaga, assim, se tornou, assim, além de mestre, um grande amigo, né? Alguém que tem uma influência, assim, bem forte na minha vida e da minha família, né? Então, eu tive, assim, vários períodos, assim, várias mudanças no decorrer desses todos os anos que eu venho bebendo vegetal. Eu tive, que nem eu falei, sempre o impacto da borracheira, das sensações. Eu tive, assim, várias sessões que valeram como sessões de terapia, assim, porque quando eu comecei a beber vegetal, eu vim assim, cheia de culpa, assim, de não ter sido uma mãe suficientemente boa, que meu filho hoje tem dificuldades com algumas coisas e tal. E aí o mestre Gabriel falou assim para mim: olha, o que você fez ou deixou de fazer, hoje não interessa mais. Eu quero saber o que você faz do seu hoje. Isso foi, acho que, uma 4ª sessão que eu bebi vegetal.
E essa fala, essa conversa que eu tive com o mestre Gabriel, valeu para mim como assim 10.000 terapias. Essa coisa de ficar com chicotinho, de não ter chicotinho, foi assim, isso é algo que agora eu percebo que não tem nada a ver, porque a gente não tem que, como a gente aprende aqui, a gente não tem que ter punição, a gente tem correção. O que está errado, a gente corrige, a gente não fica buscando punição e castigos. E isso foi uma lição que eu aprendi bebendo vegetal. Então, no decorrer do beber vegetal, eu tenho tido essa oportunidade de clarear um tantão de coisas na minha vida. E aí me inspirar assim, de ter luz, assim, eu bebo vegetal e eu fico a semana inteira às vezes inspirada pelo vegetal. E assim, a sensação de luz, de percepções e insights que o vegetal traz, que não é na sessão. É durante o decorrer do tempo que a gente vai filtrando coisas e percebendo, e que eu acho que não existe nada que dê uma maior clareza do que beber vegetal. Do que vale estar vivo, do que essa oportunidade de experienciar o amor e saber a importância que o amor tem em tudo que a gente vive, em tudo que a gente tem enquanto ser criado por Deus, nessas relações que a gente tem com a natureza, nessas relações que a gente tem com a vida, nessas relações que a gente tem. Eu quero ser grata por estar vivendo essa experiência e saber que eu vou desencarnar e ter aprendido bebendo vegetal que como nós somos seres eternos e seres eternos que nós vamos para outras dimensões e viver ter outras vivências ainda, mas tudo com luz, com amor, com paz, com a dádiva que é dada pela vida, por Deus. Eu acho que a gente é afortunado de poder desfrutar do planeta, de outras. Eu acredito que a gente também tem outros planetas, outras dimensões que a gente ainda vem habitar e coexistir e poder conviver com essas pessoas que a gente ama, né? Aqui, hoje, agora, e que a gente é feliz por isso, né? Então, eu acho que a história do mestre Gabriel, a forma como eu vim conhecê-lo, das coisas como me foram explicadas, a gente e a qualidade do que você ouve dele faz com que você perceba que ele é um mestre verdadeiro, que ele não fala qualquer coisa, ele fala coisa que faz sentido. Não é o legado, é o que ele é, o que ele traz na borracheira, não é o que ele foi, mas o que ele é. Porque ele está presente ainda, sinto isso, que ele ainda está, ele faz parte, e que quando a gente faz uma chamada da guarnição, e o conteúdo que traz, essa força que vem, essa luz que vem, tudo isso faz parte desse pacote que é Mestre Gabriel na vida da gente. Ele é um pacote que não é isolado, ele está junto de tudo isso, faz parte. Ele não foi, ele é.
Ele é e continua sendo, e está presente, e talvez ele, como diz ele volta numa outra oportunidade, pode se encarnar de novo, né? Mas por enquanto ele está, não sei, num astral superior, dando força, luz, iluminando, aconselhando, ou através da borracheira, ou através dos nossos sonhos, ou através dos nossos pedidos, das nossas orações. A minha mãe bebeu vegetal com 86 anos. A minha mãe, ela era uma mulher assim, diferente do comum. Ela acreditava um tanto em Deus, ela era metodista, né? E ela acreditava em Deus e que aqui Deus estava aqui também. E ela veio beber vegetal e ela já tinha bebido lá no CDI. Ela tinha bebido com o John lá no CDI, mas ela não tinha tido borracheira. E aí a gente estava na ocasião bebendo vegetal lá num apartamento lá na Avenida Paulista ali. E aí ela bebeu vegetal e aí no final, no fechamento encerramento da sessão, o mestre vai perguntando como foi a borracheira? Ah, foi boa. Aí ela resolveu contar. Ah, porque eu estava num campo cheio de flor. Ela falava com sotaque, né? Ela tocou de sotaque meio cheio de flor. E aí tinha várias flores azuis, né? E aí tinha uma flor que era prateada. E aí eu ia pegar essa flor prateada. E aí, quando eu fui pegar a flor prateada, eu não estava no chão. A borracheira estava flutuando, né? E foi um presente, né? Que ela teve com 80 e tantos anos, poder beber vegetal e perceber que existe um tanto mais de luz e de oportunidades além do que a gente cotidianamente vê. Ela se deu essa oportunidade e o mestre Gabriel deu essa borracheira maravilhosa para ela, com flores prateadas e flores luminosas. Foi assim. O som da cachoeira me levando, as águas deste rio me acalmando. O som da cachoeira me levando, as águas deste rio me acalmando. O som da cachoeira me levando, as águas deste rio me acalmando. Eu quero um canto de paz, o canto da chuva, o canto do vento, a paz do índio, a paz do céu, a paz do arco-íris, a cara do sol, o sorriso da lua, junto à natureza em comunhão. Eu tô voando, feito um passarinho, zigue-zagueando, feito borboleta, tô me sentindo como um canarinho. Eu tô pensando em minha violeta. Eta, 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 eta. O som da cachoeira me levando, as águas deste rio me acalmando. O som da cachoeira me levando, as águas deste rio me acalmando. O som da cachoeira me levando, as águas deste rio me acalmando.